terceira série. Eu sou a professora Fran para mais uma aula de biologia e hoje a gente vai ver um tema um pouco diferente. Objetivos da aula de hoje: compreender o conceito de pleiotropia e estudar exemplos relacionados a esse conceito. Olha que bonitinho, um gatinho com olho azul e verde, né? Bem bonitinho para você ver aqui. Pensando nisso, eu sei que você sabe de hoje. É verdade que gatos brancos com olhos azuis são surdos? Você já ouviu falar disso? Que todo gatinho branco com olho azul é surdo? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Esse é um assunto para o nosso detetive biológico de hoje, que vai trazer essa informação. Olha só, aqui está mostrando para vocês o gene W. O gene W está dizendo que ele é epistático para a cor, por isso que os gatos que têm o gene Wzão são brancos. Mas esse gene, ele também afeta as células do tubo neural, do desenvolvimento embrionário do gatinho. Quais células? Esse tubo neural, então, ele vai ser responsável? Uma das coisas que ele é responsável, pela audição do gato e também pela produção de melanina. Então, veja só, um único gene que está sendo responsável por várias características ao mesmo tempo. Então, tem chance sim, Os gatos que são brancos, com olho claro, têm maior chance de serem surdos. Olha só esse gráfico aqui, mostrando que gatos que têm os dois olhos azuis, eles têm ali entre 65% e 85% de chance de serem surdos. Já os gatos, que como a gente viu no início da aula lá, tem um olho de cada cor, um verde e um azul, tem entre 30% e 40% de chance de serem surdos, e geralmente do ouvido, onde está do lado do olho azul. E no caso dos gatos que têm olho de outra cor, é bem menor, entre 17% e 22% de chance de serem surdos. Isso considerando os gatos brancos, tá? Então, gato branco com olho azul tem maior chance sim de ser surdo. Isso não afeta em nada os gatos domésticos, Porque eles estão ali, já não são... Agora, se a gente pensar numa vida selvagem, quem sabe afete, porque ele não vai poder escutar direito o predador dele, por exemplo, tá? Mas para os gatos domésticos, eles têm uma vida tranquila, não afeta muito a vida deles, não. Então, depende, Aumenta a chance sim, mas não é 100% verdadeiro também, tá? Notícia de hoje, vamos lá. Descoberta a principal variante genética que influencia na nossa altura. Cientistas de Harvard concluíram que um par de alelos FBN1, muito comum por parte do povo peruano, pode tornar as pessoas até 4,4 centímetros mais baixas. Os cientistas estudaram os genes de diversos peruanos, população conhecida por ter a menor média de estatura do mundo. O gene FBN1 está associado com uma altura mais baixa. E não para por aí. Uma grande variedade de mutações desse gene causa a síndrome de Marfan, distúrbio que causa hipermobilidade nas articulações, maior altura em comparação com os familiares e problemas cardiovasculares. Então veja, que está falando da síndrome de Marfan, que vai ser um dos temas da aula de hoje. Então, um único gene pode afetar mais de uma característica. Você viu que isso é um pouco diferente das coisas que a gente estava estudando antes? Antes a gente estudava vários genes para uma característica ou vários genes para características diferentes. Agora a gente vai estudar um caso em que um gene afeta mais de um fenótipo, que é o caso do gatinho, que a gente falou lá, Da cor do olho, a cor do pelo influencia em ser surdo ou não, o caso da síndrome de Marfan. Então vamos entender melhor como que isso acontece. Esse tipo de coisa a gente chama de pleiotropia. Então na pleiotropia, um gene é responsável por mais de uma característica. Então veja só, a gente tem aqui o nosso exemplo, um gene que sofreu uma mutação e ele acabou originando ali, tendo como resultado cegueira, insuficiência hepática e infarto. Então, um único gene responsável por 3 fenótipos diferentes e que um não tem nada a ver com o outro. Isso a gente chama de pleiotropia. Então, mostrando aqui, gente, a gente tem o gene. O que é o gene mesmo? O gene é um pedacinho do nosso DNA que tem uma receita para fazer uma proteína. Essa proteína, então, vai originar os diferentes fenótipos. Nesse caso aqui da pleiotropia, essa proteína ela vai atuar em diferentes locais do corpo, em diferentes locais da célula, do tecido. Então, por isso que ela acaba também tendo fenótipos diferentes e fenótipos que não tem nada a ver um com o outro. No exemplo anterior que a gente deu ali, cegueira, problema no coração. Então, são coisas que aparentemente não estão relacionadas. Mas por quê? Porque é a mesma proteína atuando em locais diferentes. Um exercício para ver se você consegue responder para mim. Explique a diferença entre a interação gênica e a pleiotropia.
Conseguiu pensar qual é a diferença entre as duas coisas? Interação gênica e pleiotropia. Então, agora você já sabe os dois conceitos. Vamos ver aqui, ó, gente. Na interação gênica, 2 ou mais genes localizados em cromossomos diferentes resultam em um único fenótipo. E a pleiotropia? Na pleiotropia, um gene é responsável por várias características. Então, se a gente for pensar, um parece o contrário do outro. Ó. Interação gênica, vários genes que atuam em uma única característica. Na pleiotropia, um único gene que atua em várias características, tá bom? Então, eles são antagônicos, vamos dizer assim. E isso está mostrando aqui, ó. Então, interação gênica. Ó, o gene A, o gene B e o gene C, eles interagem para um único fenótipo. A gente viu lá o exemplo do formato da crista das galinhas, viu lá a surdez congênita, a cobra do milharal, falou lá de herança quantitativa. Então, a gente teve vários exemplos, né? Epistasia, cor dos labradores. Já na pleiotropia, tá aqui, ó. Um único gene acaba originando 3 fenótipos diferentes no nosso exemplo, ó. Fenótipo A, B e C. Um único gene faz isso. Então, diferença entre os dois conceitos. Vamos dar uns exemplos agora que a gente tem de pleiotropia. Primeiro exemplo, síndrome de Marfan, que foi o que falou na reportagem pra gente. Olha só o que acontece na síndrome de Marfan. A gente tem ali, ó, um gene localizado lá no cromossomo 15, que quando ele sofre uma mutação, esse gene é responsável pela proteína fibrilina, tá? Quando ele sofre uma mutação, acaba gerando diferentes problemas. Quais problemas? Problemas esqueléticos, oculares, problemas cardíacos. Então, geralmente, um portador da síndrome de Marfan, ele tem essas características que estão aqui para você, ó. Problemas oculares, problemas cardíacos, geralmente eles são altos e magros, tem braços, pernas e dedos mais longos do que a gente costuma ver. Tá? Então, geralmente a gente até viu naquela reportagem que falava lá dos peruanos, que pode até ter ficado um pouco confuso para você, dizendo que o gene lá é responsável por deixar uma estatura mais baixa nos peruanos, mas que o gene acaba sendo também responsável, muitas vezes, pela síndrome de Marfan, e que faz com que esses peruanos que têm uma síndrome sejam mais altos do que os outros. Tá? Então, tem essa diferença aí também. Então, síndrome de Marfan tem algumas características bem básicas. Falando ainda dessa síndrome, é uma doença genética autossômica dominante que afeta o tecido conjuntivo. Possui diferentes sintomas, como problemas cardiovasculares, músculo-esqueléticos, oftalmológicos e pulmonares. Esse infográfico ainda traz para você aqui, ó, que essa doença afeta 1 em cada 5.000 pessoas no mundo. Tá? Então, é uma síndrome relativamente rara. Afeta tanto homens e mulheres, então é independente de sexo. Aqui a gente está vendo que pode ter salto de gerações, inclusive, né? Tá mostrando aqui pra gente como é que funciona, então os afetados e não afetados no heredograma. Mostrando aqui uma radiografia de uma pessoa com síndrome de Marfan, mostrando, por exemplo, que a coluna dela ali tem um desvio, né? Porque são problemas musculoesqueléticos muito comuns nessas pessoas. A mutação no cromossomo 15 e ainda ó, o gene codifica a fibrilina 1, proteína essencial para o tecido conjuntivo. Então, esse infográfico traz algumas informações a mais para você sobre essa síndrome. Se você tem interesse em saber mais coisas sobre ela, procure, né? É uma síndrome rara, mas que é bem curiosa para falar aí de pleiotropia. Exercício. A síndrome de Marfan é uma doença genética caracterizada pelo desenvolvimento da aracnodactilia, na qual os indivíduos apresentam dedos anormalmente longos, finos e curvos, que lembram as patas de uma aranha. Essa síndrome costuma ser acompanhada de outras anomalias ósseas e de distúrbios nos olhos, coração e pulmões. A doença é condicionada por um alelo autossômico dominante, que mostra uma prevalência de 1 a cada 10.000 indivíduos. Aqui pareceu uma proporção um pouco diferente do infográfico, né? Que tipo de herança genética trata-se essa doença e como esse tipo de herança funciona?
fácil, né? A gente acabou de falar sobre tudo isso. Então, o que que é? A síndrome de Marfan trata-se de uma herança do tipo pleiotropia, que é o tema da aula de hoje, onde um par de alelos é responsável por mais de um fenótipo. Então, no caso da síndrome de Marfan, problemas ósseos, problemas cardiovasculares, problemas musculares, problemas oftalmológicos, né? Tudo isso por um único gene. Mais um exemplo, a fenilcetonúria, também conhecida como PKU. Olha só o que acontece aqui, gente. Está lá no cromossomo 12 agora. O cromossomo 12 é responsável por esse gene aqui, ó, o PAH. Esse gene é responsável pela enzima fenilalanina. Tá? Então, quando tem uma mutação nesse gene, o que que acontece? Podem acontecer diferentes fenótipos, entre eles microcefalia, distúrbios neurológicos, cabelos, olhos e peles claros, lesões cutâneas, urina com odor característico, um odor forte, um odor bem característico das pessoas que sofrem da fenilcetonúria, tá? Essa doença é uma das que são detectadas no teste do pezinho do bebê, que é um teste obrigatório no Brasil, tá? Essa enzima, então a enzima fenilalanina, ela é responsável por transformar a fenilalanina em tirosina. É um aminoácido importante na constituição de diversas proteínas, tá? Então a gente vai ver que quando tem essa mutação, essa enzima não consegue mais transformar o aminoácido em tirosina e vai acumulando esse aminoácido na corrente sanguínea da pessoa, podendo acarretar em várias características. Então tá aqui, ó, uma pessoa típica. O que é uma pessoa típica? Uma pessoa que não tem a fenilcetonúria, tá? Ela pega proteínas, né? Ela se alimenta de alimentos proteicos para conseguir os aminoácidos. Ó. Então, proteína dos alimentos, proteína dos músculos que ela tem, né? Tudo isso tem aminoácido. Entre eles, a fenilalanina, que pela ação da enzima é transformada em tirosina. E isso é a via normal das pessoas que não têm a doença. Uma pessoa que tem a fenilcetonúria, o que que acontece? Não tem a enzima que transforma a fenilalanina em tirosina. Então, isso vai acumulando no sangue. Acumula fenilalanina, vários problemas de saúde. E isso, geralmente, já é detectado quando ainda é criança, nas primeiras semanas de vida. Se isso for detectado a tempo, impede que a criança tenha todas aquelas coisas que a gente comentou, inclusive microcefalia, né, outros problemas mais sérios também, né, tão sérios quanto, na verdade, né? Então, por isso que o teste do pezinho tem que ser feito o quanto antes, porque se for detectado que a criança tem essa doença, o tratamento impede que ela fique com essas lesões, principalmente no sistema neurológico, que não vai ter o que fazer depois. Tá? Então, olha só, fenilcetonúria ou PKU, o que que é? É um defeito congênito que causa acúmulo do aminoácido fenilalanina no corpo, como a gente já falou. O que que pode ocasionar? Microcefalia, dificuldades no desenvolvimento mental, convulsões, deficiência mental grave, cheiro na pele, cabelo e urina bem característicos de quem tem essa doença, erupções cutâneas e manchas claras na pele. O que deve evitar? Então, quais alimentos que uma criança, né, uma pessoa que tem essa doença, não pode, ela tem que evitar? Alimentos proteicos, né? Alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, adoçantes de alimentos que contenham adoçantes, produtos que tenham como ingredientes todos esses ingredientes que são proibidos, né? Como que é detectado? Pelo teste do pezinho, tá? Então, o teste do pezinho é obrigatório e é gratuito no Brasil desde 2001. Tem que fazer, tá? Como é que funciona o teste do pezinho, então, gente? Lá a criança, ainda nos primeiros dias dela lá, ali na primeira semana, vai lá no posto de saúde, no hospital, enfim, tira um pouco do sangue do pezinho e faz um teste que detecta não só a fenilcetonúria, mas outras doenças tantas, entre elas hipotiroidismo congênito, deficiência de biotinidase, hemoglobopatias, fibrose cística e doença falciforme. Esse aqui é o teste do pezinho básico, que é esse que o SUS fornece para todo mundo, tá? Existem outros testes? Existem, gente, que além dessas 6 doenças, essas 6 variações que pode ter e ocasionar doença nas crianças, que detectam mais de 50 tipos de doenças diferentes. Né? Lógico que daí alguns deles são pagos, né? Não é todo hospital que oferece esse que é mais completo. Mas esse aqui que é o básico, todo hospital oferece para as crianças quando nascem. Tá? Então é realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Por que não pode ser logo depois que nasce? Porque o bebê tem que amamentar para ver se ele vai desenvolver, vai acumular então
esse aminoácido no sangue, tá? Então tem que ser entre o terceiro e o quinto, porque se demorar muito mais que isso também, esse acúmulo desse aminoácido no sangue pode ocasionar essas coisas que a gente mostrou no slide anterior, tá? Então, o caso do teste do pezinho permite diminuição e eliminação de sequela, gente, muito importante, tá? Então, nosso SUS acaba fornecendo para todos os bebês. Exercício. A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é uma doença genética caracterizada pela incapacidade de metabolizar o aminoácido fenilalanina. O acúmulo da fenilalanina no organismo pode provocar deficiência intelectual, lesões cutâneas e alteração na pigmentação do corpo. Afeta pessoas de ambos os sexos, que na maioria das vezes nascem de pais normais. A partir dessas informações, indique se PKU é um caractere dominante ou recessivo e que tipo de restrição alimentar as pessoas com essa doença devem ter. aí, gente, fácil, né? Principal dica pra gente, ó. Afeta pessoas de ambos os sexos, que na maioria das vezes nascem de pais normais. Então veja, pais normais que geram uma criança que tem a doença. Pais iguais e filhos diferentes, então você já sabe que provavelmente os pais são heterozigotos e quem tem a doença vai ser homozigoto recessivo. Então tá aqui, ó. Trata-se de uma doença genética recessiva, portanto, seus portadores são homozigotos e devem evitar uma alimentação proteica. Por quê? Porque os aminoácidos fazem parte das proteínas, são a unidade básica de uma proteína, né? Então tem que evitar uma alimentação que tenha proteína, porque pode conter o aminoácido que vai fazer mal para a pessoa. Pleiotropia, gente, geralmente ela não é cobrada sozinha em exercício. Geralmente ela é cobrada com outros conceitos. Quais conceitos? Interação gênica, codominância,
dominância incompleta, dominância completa. Todos esses conceitos a gente já estudou em aulas anteriores. Então veja, né? A pleiotropia é um conceito simples e ele acaba sendo cobrado com outros conceitos que a gente já estudou. Quer ver um exemplo? Olha só. Em galinhas, a cor da plumagem é determinada por 2 pares de genes. O gene Czão condiciona a plumagem colorida, enquanto o seu alelo Czinho determina a pelagem branca, né? Plumagem branca. O gene Izão impede a expressão do gene Czão, enquanto o seu alelo Izinho não interfere na expressão. Com esses dados, conclui-se que trata do quê? Herança quantitativa, pleiotropia, codominância ou epistasia. Você já sabe, gente, se um gene está impedindo o outro, nesse caso vai ser uma epistasia. E como ele é um gene dominante, epistasia dominante. Então veja, a pleiotropia foi cobrada aqui. Se você não soubesse o conceito, quem sabe você errasse. Outro exemplo. Sabe-se que, de uma maneira geral, cada par de genes alelos determina uma única característica. Porém, há casos onde o mesmo par de genes, sobre determinadas condições ambientais, determina 2 ou mais caracteres. Esse fenômeno é conhecido como epistasia, genes aditivos, interação gênica ou pleiotropia. Pleiotropia. Então, de volta, foi cobrado junto com outros conceitos. O que a gente viu na aula de hoje, então, gente? Falou de conceitos de pleiotropia. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aguardo vocês lá. Não me deixem esperando. Até mais!